Ô, Guga, eu volto a repetir o que eu te disse ontem. Como advogado de defesa, você até é muito esforçado. Agora, o seu melhor papel é o do Ministério Público, é a acusação. Mas veja uma coisa, estamos com o deputado Glauber Braga Pessoal, na linha. Glauber, grande seja Glauber. bem-vindo. É, Obrigado, Prazer, Glauber. boa noite. te- já Boa noite. tentamos entrevistá-lo lá atrás, mas nas condições que você estava fazendo uma greve de fome, de protesto por tudo que está ali acontecendo, foi mais a Sâmia que falou conosco. Me diga uma coisa, você tinha esperança, tinha indícios de que esse recurso que você entrou e que agora foi rejeitado lá pela Comissão de Constituição e Justiça, seria rejeitado ou você acreditou que ele teria chance de sucesso? Noblar, eu já sabia de antemão que o cenário na CCJ era difícil a partir do momento em que o relator apresentou uma posição negando os nossos argumentos, que eram muito consistentes, né? Inépcia da inicial, suspeição do relator, vício incontestável na dosimetria, naquilo que estava sendo colocado como pena por parte do relator do Conselho de Ética. Então foi uma peça de 94 páginas e a gente sabia da fundamentação do que estava sendo apresentado. Mas, repito, com o indicativo do relator de negar esse recurso, a gente sabia que não era fácil ter o acolhimento dele na CCJ. Inclusive porque muitos dos parlamentares que se posicionavam diziam o seguinte: não, realmente eu acho que essa pena está equivocada, eu acho que essa pena é exagerada, no entanto, aqui está se julgando se teve o rito correto ou se teve uma inconstitucionalidade em relação ao rito, nós não estamos nos adiantando em relação ao que vai ser o mérito no plenário. O problema é que tinham inconstitucionalidade flagrante, tinham ilegalidades que estavam evidentes, mas isso acabou não sendo levado em conta na Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu já sabia que não seria fácil. Mas, Glauber, deputado, o senhor acha que... Vá, Guga. Não, eu ia falar do plenário. Resta agora Vá, Guga. só o plenário. O próximo passo vai ser, então, tentar aprovar a cassação por 13-5 lá no plenário. O Hugo Mota prometeu um tempo, 2 meses, até jogar isso lá em votação. Primeiro, dá para confiar nesse tempo e é possível convencer os seus colegas a votar contra a cassação, a pelo menos não chegar na maioria de 257 para cassá-lo? Guga, o compromisso dele foi público e, evidentemente, eu tenho a expectativa de que esse compromisso se cumpra, até porque houve uma articulação que foi feita por Sâmia, por Lindbergh, e eu, pessoalmente, disse ao presidente da Câmara que cumpriria aquilo que tinha sido tratado por eles, porque em determinado momento houve uma desconfiança por parte do presidente da Câmara, onde ele pensou: eu me manifesto publicamente, aí Glauber dá manutenção à greve de fome sem fazer a suspensão. Teve um dia, inclusive, já ali na reta final, no 9º dia de greve de fome, estava Lindbergh, Sâmia e Thalíria na minha frente, eu estava deitado ainda, e eu peguei o telefone, pedi o telefone do Lindbergh. Ele ligou para o Lindbergh, o presidente da Câmara, eu falei: me dá o telefone aqui para eu falar com ele. Lindbergh ficou morrendo de medo do que eu ia falar, falou: não, me dá esse telefone aqui, Lindbergh. E aí ele me deu o telefone e eu virei para o presidente da Câmara, Hugo Mota, numa conversa de aproximadamente 30 segundos, falei: presidente, Lindbergh está aqui morrendo de medo do que eu vou dizer. Mas eu não faria isso nem com Lindbergh, nem com Sâmia. Se eles assumiram um compromisso em meu nome, em diálogo comigo, dizendo que eu suspenderei a greve de fome caso a sua manifestação pública seja por essa ampliação de prazo da defesa por um período de 2 meses, eu evidentemente vou cumprir a minha palavra. Foi a conversa que eu tive com ele e assim aconteceu. Ele se manifestou publicamente, a gente fez o diálogo com os movimentos sociais, fez a defesa então da suspensão da greve de fome naquele momento. Então 2 meses aí pela frente. Eu estou calculando que, se esse prazo mínimo for cumprido,
pode ser colocado em votação no plenário no dia 1º de julho, porque antes disso cairia num final de semana. Para dar o prazo de 2 meses, dia 1º de julho, daqui a 2 meses aproximadamente, então a matéria vai ser deliberada pelo plenário. O que eu sinto, Guga, sobre a sua outra pergunta, é que, em primeiro lugar, socialmente, a gente já ganhou essa batalha. Existe uma maioria social consolidada que fala com todas as letras, com todas as palavras, que se trata de uma injustiça e de um processo de perseguição que foi tracionado mais especificamente pelo ex-presidente da Câmara, pelo senhor Arthur Lira, e pelas denúncias que o mandato fez, principalmente em relação ao orçamento secreto. Isso está evidente para as pessoas, que o que está em julgamento não é a minha reação ao provocador do MBL, que foi me atacar por 7 vezes, e na 5ª vez, que foi o que aconteceu no espaço da Câmara dos Deputados, fez ofensas diretas à minha mãe, que estava já com Alzheimer avançado e que veio falecer alguns dias depois. Todo mundo sabe que não é esse o motivo. Agora, para além da batalha social, que a gente vai continuar fazendo, nesses próximos 2 meses eu vou percorrer todos os estados brasileiros, fazendo a minha defesa, apresentando as minhas razões, mostrando os argumentos, mobilizando essa luta. Eu sinto uma modificação também de posição em relação aos parlamentares. Diariamente, se você ficar meia hora, 1 hora comigo ali na Câmara, você vai ver que vem um movimento espontâneo de deputados, alguns, inclusive, que eu não conheço, dizendo: estou contra essa cassação, conte com o meu voto contrariamente, isso é um precedente que não pode se abrir, nós não podemos aceitar que isso aconteça. Então eu acho que esse acompanhamento da maioria social vem também uma modificação da correlação de forças dentro do espaço congressual. Agora, eu não sou inocente, eu sei das dificuldades que se tem pela frente, sei, inclusive, que os meus inimigos, eles utilizam armas que eu não utilizo, né? O que eu tenho é a minha palavra, é a minha possibilidade de falar e a solidariedade das pessoas. É com isso que eu conto, inclusive, para reverter a posição de parlamentares que, num primeiro momento, poderiam participar de um ato de cassação sumária, mas que estão mudando de posição. Eu estou à disposição para dialogar com qualquer parlamentar para também poder apresentar as minhas razões contra essa perseguição. Deputado, o senhor se arrepende de ter dado um pontapé na bunda do provocador do MBL, que disse o que disse tantas vezes, que foi lá realmente com a intenção de tirar do sério, e me parece que conseguiu tirar de alguma maneira, não? Conseguiu, Noblar. Eu vou te responder essa pergunta também com uma outra pergunta, mas com uma contextualização. Esse provocador, repito, foi me atacar por 7 vezes diferentes. Na 5ª vez foi quando ele falou de minha mãe, chamando ela de bandida e outros adjetivos. Isso não sou eu que estou falando, está filmado. Eu ontem pedi na Comissão de Constituição e Justiça para mostrar, a gente não queria fazer isso, porque isso é muito doído para mim, para minha família, mas peguei autorização com minha irmã para mostrar na Comissão de Constituição e Justiça o diálogo que eu estava tendo com ela sobre a situação da minha mãe dias antes do acontecido. Um diálogo meu com ela no dia 12 de abril, e isso veio acontecer no dia 16 de abril na Câmara dos Deputados. Se você, que está nos assistindo nesse momento, tem a sua mãe xingada de maneira injusta e cruel, você reagiria de uma maneira diferente? Agora, lembrando que isso não começou agora, isso já vem de outros tempos. Quando eu chamei o Moro de juiz ladrão, eu descobri o que era o gabinete do ódio. Porque em 24 horas, menos do que isso, colocaram nas redes 3 notícias falsas ao meu respeito. Um era um sujeito colocando dinheiro na cueca e diziam: olha aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia sabia que aquele não era o meu rosto. Mas para notícia falsa isso não faz a menor diferença. O importante é espalhar a notícia falsa. Para minha surpresa, naquela época, inclusive, um deputado que é de extrema-direita, deputado Otônio de Paula, veio a público dizer: olha, eu discordo tudo de Glauber, tenho um embate forte com ele, mas, gente, isso daqui é mentira, isso daqui não é a cara dele. Ele falou isso nas suas próprias redes sociais
e agora, inclusive, se manifesta também contra o processo de cassação. Ele fez isso lá atrás, já quando essa notícia falsa foi espalhada. A segunda era, olha a evolução patrimonial e legal do deputado que chamou Moro de juiz ladrão. Aí botavam como se fosse uma notícia de jornal e um gráfico com os meus rendimentos subindo. Era simplesmente mentira. E a terceira, que essa de fato mexeu comigo, me desestabilizou, e a extrema-direita entendeu isso. Eles diziam, a mãe de Glauber foi caçada quando prefeita por desvio de merenda. Isso era simplesmente uma mentira absoluta, mas minha mãe estava fora da arena política porque ela já estava com um quadro de Alzheimer, e eu sempre me senti obrigado moralmente, né, por livre e espontânea vontade, mas com a obrigação moral de defendê-la publicamente contra esses ataques. Para a extrema-direita, não fez a menor diferença de que, nesses 3 casos de mentiras que circularam, saíram os mecanismos de checagem dizendo se tratarem de uma mentira. Mas como eles viram que esse caso me desestabilizou, especificamente nos ataques rasteiros feitos à minha mãe, eles continuaram fazendo isso. E não foi só o provocador. O provocador foi a última etapa dessa história. Vários deputados de extrema-direita fizeram isso. E eu ontem falei o nome desses deputados de extrema-direita, dizendo que eles tinham a oportunidade de pedir desculpas naquele momento. Minha mãe foi uma mulher que cavou o chão com as unhas, e eu tenho a obrigação moral de vida de defendê-la. E foi exatamente o que eu fiz. Você que está me acompanhando pode considerar correto ou incorreto a minha reação àquele provocador. Mas eu tenho certeza que você não vai considerar incorreto a defesa que eu fiz da honra de minha mãe. Defender a honra dela, eu faria novamente. E digo mais, eu fico me perguntando muitas vezes como que eu me sentiria, se eu não me sentiria um covarde, se depois do que aquele provocador falou dela, se eu não tivesse feito a defesa da honra dela naquele momento. Agora, essa mesma pergunta, Noblar, eu dirigi ao provocador. Eu virei para ele e perguntei o seguinte, lá no Conselho de Ética, nos microfones, você tem agora a possibilidade de se arrepender e de pedir desculpas em relação àquilo que você falou de minha mãe. Você faz isso? Ele não se arrependeu e ele não pediu desculpas por aquilo que fez com ela. Glauber, só para terminar, se acontecer a cassação, e tem chance de acontecer, você ficará inelegível por 8 anos. O que você vai fazer? Guga, eu posso te dizer o seguinte, assim, eu estou lutando com todas as minhas energias e acreditando pela solidariedade das pessoas na reversão desse quadro, desse cenário, pela não cassação. Mas eu posso te falar com toda tranquilidade, independentemente do resultado que vier no dia seguinte, mesmo que eu esteja indignado, eu espero não estar, espero estar feliz com o resultado, a minha vida, eu estou deputado, eu sou um militante de esquerda, da esquerda socialista, e vou continuar sendo um militante logo depois do resultado do plenário, com mandato ou sem mandato, mas a minha expectativa é que seja com mandato, porque há um precedente perigosíssimo a partir do momento em que essa cassação se opere, e eu queria deixar isso evidente. É muito repetitivo na boca de políticos, e o povo já está de saco cheio disso, quando o político fala o seguinte, não é por mim, é uma luta de natureza coletiva, né? Mas nesse caso é coletivo mesmo. Sabe por quê? Porque ficar no espaço da Câmara dos Deputados, com tudo que vem se vivenciando ali dentro, inclusive para a saúde mental das pessoas, para quem age corretamente, não pode ser considerado um presente glorioso, um presente maravilhoso, mas eu tenho um sentido de tarefa política, porque eu sei que se me caçam num mandato de natureza nacional, onde tem todos os holofotes para mostrar o que está acontecendo, o que não vai acontecer com a vereadora, com o vereador do município do interior, que defende causas minoritárias, que muitas vezes está num parlamento fazendo denúncias sobre o que está acontecendo. Isso vai ser um sinal verde para você ter a ampliação e uma escalada de cassações daqueles mandatos que são combativos e em espaços também contra-majoritários. É na compreensão das consequências dessa cassação que eu vou lutar, vou seguir lutando com todas as minhas forças, e eu tenho expectativa sim de que nós vamos virar esse jogo.
Nós vamos percorrer o Brasil inteiro, vamos conversar com as pessoas, vamos mostrar o que está acontecendo, vamos ampliar ainda mais essas manifestações de solidariedade que são fortíssimas. Agora, deputado eu estou, militante eu vou ser para o resto da vida. Deputado, muito obrigado pela nossa conversa e eu lhe desejo boa sorte. Boa sorte. Obrigado, Noblar, Nobre. obrigado, Noblar, obrigado, Guga, mais uma vez, pela generosidade, a concessão do espaço para que eu pudesse estar aqui dialogando, conversando com vocês e principalmente com aqueles que estão acompanhando essa transmissão. Um abraço grande. Um abraço, Valeu, bom fim de semana. Ô Guga,